Deus, né? Deus de Israel, Deus da Israel antiga. Será que Israel hoje agrada, a Israel de Benjamim Netanyahu agrada ao Deus do antigo Israel? Ao Deus de Moisés, Moshe? Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Será? Então a gente tem que entendermos a Bíblia, né? A Taná, temos que entender como era a historicidade e como Deus agia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que tem uma guerra, que os Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã. Esse é um ponto. O Irã está se defendendo. A gente pega aqui na Bíblia, na Bíblia, e a gente vê a historicidade de Israel. Israel geralmente se defendia, atacando, assim como o Irã está fazendo. Israel, quando triunfava com seu Deus, Yahvé, ele não precisava de nenhuma nação poderosa o ajudando. Isso aí tiraria a glória de Deus e passaria para a glória das nações. Nunca Israel teve ajuda da Babilônia, ajuda dos persas, dos gregos, dos romanos, do Egito antigo, não. Era Deus intervindo e usando os recursos naturais, usando a força divina, Israel vencendo. A gente entende que nessa guerra, uma ótica diferente. Quem está sendo atacada pela OTAN, né? A OTAN, os Estados Unidos com os seus aliados da OTAN e com Israel, o Irã. Entenda uma coisa, o Irã não é descendente de Abraão, de Ismael, via Ismael. Quem são os árabes, a Arábia Saudita são os descendentes de Ismael. O Irã são os descendentes dos persas, Medo-Persa, de Ciro, que foi ungido, segundo o livro de Isaías, por Deus, o Deus de Israel, para construir e reconstruir o segundo templo. O Irã, o Israel, a sua força é os Estados Unidos. A sua força é o poder militar, o poder financeiro, econômico dos Estados Unidos. Se a gente for fazer uma analogia, um sincronismo temporal, os Estados Unidos ia ser Babilônia, ia ser Roma, né? Pelo poder que tem econômico e financeiro no mundo, não é isso? Então, o Israel precisa dos Estados Unidos. Se a gente botar para um tempo antigo, foi um tempo a Babilônia, foi um tempo os gregos, os persas, e foi um tempo a Roma. Então, mas nunca no antigo Israel precisava do auxílio das potências mundiais. Tudo bem? Tudo bem para você? Ok? O Irã. Os Estados Unidos e Israel mataram o seu líder religioso, Ali Khamenei. Né? Ele não se escondeu. Donald Trump está bem distante dessa guerra. Benjamin Netanyahu também está bem escondido dessa guerra. Ele não se escondeu. Né? Ele não se escondeu, na verdade, ele queria negociar para não ter a guerra, e ele foi assassinado. Mas parece que ele, nos bastidores, ele já tinha, parece, câncer de próstata. Não é confirmado oficialmente, mas existem rumores nos bastidores. Mas, se o Deus de Israel quisesse, não tinha morrido do coração ou do câncer de próstata, precisava ser assassinado pelo Israel e pelos Estados Unidos, e aí, força militar do mundanismo, ok? Que remete muito a Roma e a Babilônia, ok? Do outro lado, e o Irã? O Irã tem recursos naturais, né? São verdadeiras fortalezas, montanhas e desertos que eles conhecem bem, que dificulta o exército americano de penetração no Irã por causa das suas montanhas e seus desertos, dificulta entrarem no país. O Irã, ele tem uma grande extensão no Golfo Pérsico, no Golfo de Hormuz, onde passa muitos navios, cargueiros
petroleiros, da economia global. Depende da área ali, fronteira com o Irã. O Irã não tem defesa antiaérea, feito Israel tem. Mas a defesa antiaérea de Israel não é natural. É os países, quando o Irã lança o míssil, aí tem aqui os países, tem as bases americanas, as bases francesas, as bases inglesas para derrubar o míssil. Né? Tem base americana na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes, para derrubar os mísseis que o Irã lá lança. Né? Então são recursos que o Israel não depende da força dos recursos naturais, em sim do poder dos Estados Unidos, da Nova Roma ou dos países dessa organização da OTAN, França e Reino Unido. Ok. Então a gente entende que se o eterno Deus quisesse construir o terceiro templo, não seria por força de Roma ou da Babilônia antiga. Seria por força divina, usando o seu poder divino e os seus recursos, usando através de recursos naturais. Pois é, esses são os pontos importantes. O Irã lançou um míssil que quando os interceptadores do sistema aéreo de Israel intercepta, ele se abre em várias bombas dentro. Tem mais de 20 bombas ali, que aí fica difícil para outros mísseis, né, pegar. São pequenas bombas que fazem grandes estragos. Não destrói um edifício, mas faz um estrago tremendo essas bombas. E às vezes elas caem espalhadas e ficam até em lugares que elas podem explodir a qualquer momento. Então, o domo de ferro, que às vezes para quem não conhecia achava que era uma coisa natural, né, que é uma coisa mística, o divino está protegendo Israel, mas não, são realmente recurso militar, recurso dos Estados Unidos, recurso que vem dos Estados Unidos, da organização da OTAN. Ok? Então, a guerra justa seria um contra o outro. A guerra justa, né? Um contra o outro. O pequeno, Davi e Golias. Eu lembro aqui que, também usando a Bíblia, o Israel antigo, eu me lembro na época dos juízes, na época do movimento, do período anárquico dos juízes, foi levantado um juiz em determinado momento para defender Israel. Israel geralmente, o ataque de Israel era legítima defesa, é como o Irã está fazendo, usando a legítima defesa. Então, aí esse juiz quis levar vários soldados, vários homens para a guerra, ele fez, o Deus de Israel falou, não, aí você vai achar que o poder é seu, que a glória é sua por causa da sua força de militar. Não, leve poucos homens para mostrar que o poder, a força é minha. Então, são pontos de reflexões no mundo espiritual, no mundo místico. Se não é essa geração, não é para vir um templo, não adianta os donos, os poderosos do mundo forçar a construção do templo, se não é, na verdade, a vontade do divino. O homem tem uma passagem de 100 anos, 80, 60 e passa, né? Mas se não é a vontade do divino que o templo seja construído nessa geração, não é necessário os grandes poderosos presenciar a vinda do Messias forçado, que não vai vir assim. Então, são pontos de reflexão. Muito obrigado, valeu.